Meu nome é Paula Jones, eu sou socióloga de formação, diretora geral e cofundadora da CT Promoção da Saúde e uma das integrantes no Núcleo Nacional da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. E a proposta da Aliança é tentar trazer uma voz da sociedade civil organizada em torno desses desafios que a gente tem enquanto sociedade no campo da alimentação. As medidas fiscais são fundamentais para a gente garantir o direito à alimentação adequada e saudável. Por exemplo, os produtos ultraprocessados, eles têm um custo final que, na verdade, não está alinhado com o que eles causam em termos de impacto na saúde, o custo de produção, ao meio ambiente, a poluição do solo, o que causa na vida do agricultor. Então, ele tem uma série de custos que não são incorporados ao preço. Então, uma forma da gente lidar para diminuir essa assimetria é a gente tributar esses produtos de forma diferenciada para a gente tentar dar conta desse problema, por exemplo. E por outro lado, você tem uma série de produtos que os que nos nutrem, nos alimentam de verdade, eles podem também ser subsidiados. Quer dizer, medidas fiscais elas têm os dois lados dessa equação, que é de um lado você fazer com que o que faz bem para a nossa saúde seja mais acessível e mais barato, e o que faz mais mal para a nossa saúde ele seja menos acessível e mais caro. Essa é uma das medidas num conjunto de políticas públicas que podem melhorar o ambiente alimentar, porque a nossa lógica é de que um ambiente saudável é o que vai ajudar as pessoas a fazerem escolhas saudáveis. Quer dizer, você não pode exigir do indivíduo que ele faça uma escolha saudável quando ele vive num ambiente completamente contrário a isso. O papel do Estado, o papel das políticas regulatórias, ele é fundamental, porque existem uma série de falhas de mercado. Se a gente deixar todas as decisões na mão do mercado, não dá certo. A gente precisa ter esse equilíbrio entre os diferentes atores da sociedade desempenhando seu papel. Então, o Estado tem um papel regulador muito importante para dar conta dessas falhas de mercado. O tema da tributação de bebidas adoçadas, que é um tema que a gente defende no âmbito da Aliança e também de produtos ultraprocessados, mas começando pelas bebidas adoçadas, é um tema que a gente tem uma evidência muito forte já de outras áreas, como por exemplo a questão do tabaco, os impostos sobre cigarros foi uma das áreas mais efetivas na redução de consumo. A gente já tem uma evidência internacional muito forte também em relação ao que os estados devem fazer, inclusive para arrecadar recursos para serem utilizados em áreas importantes. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles falam nisso na tributação de produtos nocivos e que causam externalidades para você dar conta de financiar saúde, educação e outras áreas importantes da vida em coletivo. Você tem um documento importantíssimo que fala, que se chama uma força-tarefa dos maiores especialistas do mundo sobre esse tema, que fala impostos para salvar vidas, de como é importante você usar esse tipo de mecanismo para corrigir algumas das distorções que acontecem. Então, esse é um tema que já tem evidência mais do que suficiente para que a gente consiga avançar nele, para que a gente consiga fazer com que lá na ponta, na hora que eu vou tomar uma decisão de compra, aquele produto que faz mal para mim, ele seja mais caro. Aquilo faz com que o consumidor final, traduzindo assim, ele tenha mais consciência ou ele não seja tão fácil para ele adquirir aquele produto, ao mesmo tempo que é importante que a gente tenha garantir a acessibilidade, por exemplo, de água potável para as pessoas beberem, Você garantir o acesso a alimentos produzidos de forma sustentável e saudável e que ele seja acessível a uma maior parte da população. Então, você precisa agir nesse ambiente das regulações fiscais para que a gente consiga corrigir algumas das distorções. A questão das medidas fiscais para as bebidas adoçadas é um tema fundamental, super importante, que vem sendo discutido mundialmente. Vários países e várias províncias e municípios pelo mundo afora já vêm adotando medidas assim. Mas quando a gente vai ver como é que foi o processo até conseguirem adotar essas medidas, inclusive no âmbito internacional, para você conseguir que a Organização Mundial da Saúde consensue uma resolução em torno desse assunto, é um processo extremamente difícil porque o lobby desse setor é super poderoso.
Então, e ele passa por 1000 caminhos, tem 1000 estratégias, 1000 táticas diferentes, muito similares às táticas utilizadas pela indústria do tabaco historicamente, que hoje em dia estão muito bem evidenciadas, mas no caso dessas outras indústrias, eu acho que esse grau de evidência sobre a interferência da indústria ele não é tão amplo ainda. Então, assim, você conseguir adotar uma resolução não é porque ela não tem efetividade. A dificuldade de você adotar esse tipo de resolução ou os países implementarem esse tipo de medidas é porque, obviamente, é uma reação muito forte do setor econômico que lucra com a venda desses produtos. E o que é natural, porque a missão institucional desses setores é vender mais dos seus produtos para gerar mais lucros aos seus acionistas. Essa é a missão estatutária deles. Já a missão da saúde pública e a nossa missão aqui enquanto organização da sociedade civil, um grupo de organizações, é defender o melhor interesse da saúde pública. Então há um conflito de interesses assim inerente nesse tema, o que faz com que seja muito difícil, porque obviamente a assimetria de poder é gigantesca, né? O poder econômico dessas indústrias é muito grande, justamente por elas conseguirem lucros tão excessivos, né, sem pagar as externalidades do seu produto. Então essa tensão ela se vê em todos os níveis, seja a nível, né, nacional ou subnacional, seja a nível internacional. As dificuldades que a gente enfrenta elas são muito similares e todos os países enfrentam esse tipo de dificuldade. Você vê a chantagem que acontece quando a gente fala de um país menor. A gente está falando, né, por um lado você tem as corporações multinacionais, né, que operam no planeta todo, e aí você tem um país cujo PIB daquele país ele é infinitamente menor do que o quanto de capital aquela empresa tem. Então, assim, ela obviamente esmaga o país, tipo assim, você não vai adotar medida nenhuma, faz todo tipo de chantagem para, né, que eu vou sair do país, tem toda aquela discussão que vai perder emprego, etc e tal, tem vários mitos em torno disso, mas o fato é que ela faz chantagem. O que é curioso observar e que a gente já tem documentado na negociação de algumas dessas leis, por exemplo, em alguns estados americanos, é que o que eles gastam investindo contra um aumento de tributo, muitas vezes é infinitamente mais caro do que se eles simplesmente pagassem aquele tributo que está sendo demandado deles. Então é impressionante, né? Porque também tem aquela coisa que faz parte desse jogo, é que, olha, regulação e tributação nós não queremos. Então eles fazem tudo o que tiver no alcance deles para evitar que tenha qualquer tipo de regulação e tributação. Quando a gente fala desse setor aqui especificamente, o que a gente observa, né? Porque, então, por que você não paga seu imposto? Olha quanto que você está financiando de grupos de frente, políticos, né? Muitas vezes assim, não há corrupção sem corruptores, né? É importante a gente colocar isso também. Então, muitas vezes, assim, por que o político não decide em favor daquela medida que é super importante para a saúde pública? E, obviamente, tem uma pressão por trás. Então, é todo um jogo aí de econômico e de poder e de assimetria de poder que ele se faz presente em todos os níveis, do local ao internacional. A gente tem uma questão de uma distorção tributária no Brasil muito grave, né? Então você tem, para esse setor específico das bebidas adoçadas, você tem uma situação de receita negativa, porque eles são subsidiados através da Zona Franca de Manaus. Isso é um escândalo, isso acontece desde os anos 90 no Brasil. Tem toda uma historinha que pode ser contada em torno desse tema, né? E isso faz com que o preço final acabe ficando barato demais, né? Então a gente precisa corrigir essa distorção tributária. Também não é simples, porque o lobby é muito pesado em torno desse assunto. E no caso específico dos agrotóxicos, a gente tem uma situação de não tributação desses produtos. Então, não importa o quão nocivo é o agrotóxico, a gente não tributa nenhum. Nem desde o mais nocivo ao menos nocivo, quer dizer, não existe tributação sobre esses produtos. Isso faz com que o incentivo a você procurar formas mais sustentáveis de produção, ele fique absolutamente distorcido também, né? Porque como é que você vai competir com aquela produção convencional cheia de veneno quando você tem que fazer uma capina que é mais demorada, você tem que usar outros métodos. As nossas prioridades hoje no Brasil, elas estão hoje desde muito tempo e não estou vendo nenhum indicador que vão mudar, né, no futuro próximo, elas estão bastante distorcidas. De onde aonde está sendo investido o dinheiro público. Quer dizer, a gente está vivendo um contexto de austeridade, de falta de recurso para a educação, falta de recurso para a saúde,
e ao mesmo tempo a gente está subsidiando a produção de produtos que fazem extremamente mal à saúde e à sociedade como um todo e que tem um custo gigantesco. Ou seja, os bilhões que a gente está deixando de investir na saúde, a gente está dando de presente para uma indústria que causa impactos super negativos na saúde. Quer dizer, e a gente está falando de bilhões, são casa de bilhões. Quer dizer, a gente precisa corrigir essas distorções urgentemente. Uma das coisas que a gente aprendeu com o controle do tabagismo é que quando você começa a utilizar o argumento de emprego, no caso, quando a gente está discutindo políticas públicas de saúde, é porque você perdeu no mérito. Tem um outro lado, do ponto de vista econômico, muitas vezes esses setores industrializados, a quantidade de emprego que gera, ela não é tão grande assim, você consegue facilmente desmistificar esses números. E a economia também é um processo dinâmico. Se você não está gerando emprego naquele setor que está causando dano à sociedade, você pode gerar emprego em outros setores, de serviços ou coisas que não façam mal. Inclusive quando a gente está falando de inovação, né? A gente está aprendendo, a gente sabe, puxa, isso aqui tem um dano que eu desconhecia anteriormente, então eu tenho que me reinventar. A gente não viu ninguém fazendo demonstração, grandes manifestações contra quando a gente deixou de usar as câmeras, né, com filme de rolo, passou a usar a câmera digital. Você viu alguém na rua protestando com relação a isso? Aconteceu no processo de inovação. Por que a gente não pode traduzir isso nas políticas públicas de saúde com o que a gente sabe hoje? A gente sabe hoje que o açúcar adicionado, esses produtos ultraprocessados, tem um impacto terrível na saúde. Então a gente precisa inovar. E a inovação não parte a partir do adoçante, desse tipo de inovação de reformulação de produto. Ela parte a partir do incentivo de que outros setores da economia consigam se organizar até para concorrer com esse setor que está causando dano. Então esse argumento de perda de emprego é o argumento de quem não tem mérito. Quando a gente fala do consumo de determinados produtos que fazem mal à saúde, é óbvio que a gente não está falando que a pessoa vai começar a consumir isso aqui hoje e vai morrer amanhã. Ou é óbvio, quando a gente fala de medidas de controle da obesidade, ou tentar coibir o crescimento da epidemia da obesidade, porque essa é a meta hoje, é tentar parar, frear o crescimento desenfreado que está acontecendo com os níveis de obesidade, porque você precisa começar a mudar os padrões alimentares que levaram a essa mudança na sociedade como um todo. E essa mudança de padrão, ela tem que passar primeiro pela mudança de hábitos alimentares. Não significa que eu vou tributar a bebida açucarada aqui hoje e amanhã a população deixará de ser obesa. Não existe essa relação. O objeto dessa política é mudar padrões alimentares que levam anos para terem um desfecho na saúde, assim como a gente vê com o tabagismo. Você não começa a fumar hoje e tem câncer de pulmão amanhã. É um processo, né, de consumo daquele produto ao longo de muitos anos que vai ter um impacto negativo. A gente não chegou nos níveis de obesidade que a gente tem hoje da noite para o dia. A gente chegou nesses níveis de obesidade que a gente tem hoje através de uma transição no sistema alimentar que fez a gente ter esse resultado. Então a gente sabe isso hoje, a gente precisa mudar o quê? O padrão alimentar. Qual o tipo da dieta? Que infelizmente no Brasil hoje ela está deixando de ser aquela dieta baseada em comida de verdade, que é o nosso maravilhoso arroz com feijão, para ser substituída por uma quantidade cada vez maior de produtos ultraprocessados. E é isso que está causando esses desfechos negativos na saúde. É óbvio que ninguém gosta de pagar imposto, né? Isso é um fato. A pessoa tem 1000 razões, a gente teria que fazer uma conversa só específica sobre isso, né? Na falta de confiança, nos políticos, etc e tal, de como o dinheiro vai ser utilizado, e tem vários elementos aí. Então ninguém gosta da palavra imposto, é uma palavra que todo mundo evita pagar imposto, né? Seja a empresa, seja o indivíduo e etc e tal. Então assim, é um tema difícil de você trabalhar com a população, porque é quase como se entendesse que é uma afronta direta, né, à pessoa. E não é, a gente está querendo que a empresa pague impostos, porque no Brasil hoje o indivíduo paga imposto sobre os produtos de consumo e as empresas estão pagando muito pouco impostos, embora, né, você tenha esse sistema tributário complexo, etc e tal, mas as grandes, elas conseguem 1000 caminhos para pagar poucos impostos. Lamentavelmente, a forma que o mercado é composto hoje, dificilmente você vai ver publicidade de alguma coisa que faz bem. Porque por conta dessas distorções tributárias, o que faz bem não tem nem condição de fazer marketing. E o que faz mal tem dinheiro sobrando para fazer uma publicidade abusiva, que eu acho que a publicidade de qualquer produto que faça mal à saúde, ela é abusiva. É uma publicidade abusiva.
Então, essa assimetria de poder, ela acaba se refletindo em todos os aspectos do sistema alimentar, do que está disponível para a gente no final ali, ou na prateleira do supermercado, ou na feira, enfim, né? O que a gente tem acesso a consumir. Uma das iniciativas da Aliança para a gente trazer esse conhecimento em relação à quantidade de açúcar que tem nas bebidas é fazer o que a gente chama da tenda da felicidade. Justamente trazendo um pouco essa alusão à publicidade que vem sendo feita, né? Desde sempre, desde que eu me entendo por gente, tem publicidade dos refrigerantes que é Top of Mind, né? A marca mais conhecida talvez no mundo. Então a gente vai, vem aqui conhecer de que é feita a felicidade. E ali a gente faz uma demonstração prática de quantas colheres de açúcar tem num copo de refrigerante. E ali a população é uma forma de interação muito bacana com a população, porque você faz isso em praças públicas, né? Pode ser em qualquer lugar a rigor, e você passa a ter uma interação com a população muito interessante. É um jeito de você, olha, isso aqui é um problema, e para resolver esse problema a gente precisa adotar determinadas políticas. Então é uma maneira de interação muito bacana com a população, embora óbvio que ela tenha essa limitação, né, de quantas pessoas você consegue atingir versus uma campanha de mídia de massa. Mas enfim, é uma iniciativa muito bacana para você dialogar diretamente com as pessoas, e as pessoas entendem, as pessoas sabem. Quando você tem a oportunidade de falar, você vê que as pessoas sabem. É fácil, porque a evidência está do nosso lado. E hoje a gente vive uma situação em que o que faz bem à saúde, né, o que nos faz bem, ele não tem incentivos suficientes para competir com o que faz mal. E por outro lado, o que está fazendo mal à saúde, a gente aqui coloca no âmbito da Aliança a categoria dos alimentos ultraprocessados, e a gente está começando a fazer esse debate com a população a partir das bebidas adoçadas, recebe uma série de incentivos fiscais que fazem com que aquele produto lá na ponta, quando eu vou fazer a minha decisão de compra, ele seja artificialmente barato. Acho até interessante a gente pegar um exemplo específico de uma bebida adoçada. O que significa ela da produção ao consumo, o que ela custa para a sociedade. Então quando você olha lá para a produção, você tem hoje essa questão de estar sendo produzida na Zona Franca de Manaus, você tem o desmatamento do Amazonas através da produção de cana em área que não é nem adequada para a produção de cana, para a produção do caramelo. Você tem uma questão da logística que é absolutamente irracional de distribuição pelo Brasil afora. Você tem os impactos daquilo na saúde do solo, né? Você tem aqui o impacto daquilo na saúde da população, depois você tem os custos com a hospitalização das pessoas que adoecem devido ao consumo excessivo dessas bebidas. Quer dizer, você tem, da produção ao consumo, você tem uma série de custos que são compartilhados pela sociedade como um todo, enquanto as empresas que o produzem ficam só com bônus e nós ficamos com ônus. Para além desses, né, do produto em si, você tem a embalagem daquele produto naturalmente. A embalagem daquele produto, né, vamos falar do plástico, que é um tema que está bastante em evidência agora, felizmente, assim, né, para a gente começando a adotar algumas medidas de tentar diminuir esse impacto, mas você tem uma quantidade absurda, né, seja da tampinha, seja da garrafa, quer dizer, você tem uma produção de lixo gigantesca. Com relação aos custos da produção de um produto como refrigerante, a gente tem todos esses elementos que já foram colocados, e você ainda tem a questão da água. Para se produzir 1 litro de refrigerante, você usa uma quantidade de água muito maior do que isso. Então, se a gente bebesse a água diretamente, a gente também já estava economizando uma série de recursos naturais aí que estão cada vez mais escassos no planeta. Uma das coisas que se discute quando a gente fala de aumentar um imposto, aumentar um tributo, é a questão do que é chamado, do que é conhecido, né, como regressividade. O que isso significa? Que ele vai atingir de forma mais impactante justamente os grupos mais vulneráveis da população. E eu gostaria de sustentar que isso é uma falácia, porque o que é regressividade de fato? Porque hoje o que a gente vê é que esses grupos vulneráveis, eles acabam lá no final da ponta do consumo, eles acabam sendo mais impactados pelo consumo daquele produto. Então, por que eu vou querer incentivar que esses grupos consumam mais desse produto, eu podendo facilitar que eles consumam coisas melhores para a sua própria saúde? Quer dizer, o que é regressividade nesse caso?
Eu quero diminuir ou aumentar o acesso a esse produto? Claramente, do ponto de vista da saúde, eu quero diminuir o acesso. E eu quero diminuir o acesso para a população como um todo. E justamente a população mais vulnerável é a que acaba pagando os maiores custos lá na ponta, porque tem mais dificuldade de acesso a um tratamento de saúde, ela acaba usando um dinheiro que ela poderia usar para a saúde, investir na saúde, na educação da própria família, para consumir um produto que não traz benefício nenhum a si própria. Então, é um conceito muito relativo que tem que ser discutido. Eu não quero regressividade para um produto que faça bem à saúde da população, mas eu quero, sim, regressividade que impacte de forma diferenciada um produto que faz mal.